Dia a todos. Já nos fomos apresentando uns aos outros, reconhecendo muitos. Portanto, de alguma maneira, estamos aqui num ambiente que eu diria em que todos nos reconhecemos, pelo menos, se não nos nomes, nas caras, nos percursos, nas intenções. A ideia desta apresentação é dar conta do modo como se tem estado a desenvolver um projeto que resulta de um protocolo de colaboração que foi assinado entre a direção do Fórum Varzim e o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica no dia 8 de outubro de 2020, foi quando ele foi assinado. E, portanto, estamos em 2021, estamos neste momento, portanto, passados um semestre, a fazer a apresentação do ponto em que se encontra este trabalho. O protocolo definia como principal objetivo o tratamento de um acervo documental composto por documentação, estou a citar do protocolo, por documentação pessoal, original ou cópia de Abel Varzim, facultada pelos seus familiares, e documentação que se refere à sua obra, que foi objeto de condicionamento, encontrando-se o Fórum Abel Varzim em condições de levar a cabo, portanto, o tratamento através deste projeto de colaboração com o Centro de Estudos de História Religiosa. Eu vou, portanto, desenvolver ainda um bocadinho em torno de 5 afirmações, qual é o sentido deste trabalho, e depois o meu colega Nuno Estevão Ferreira vai dar mais em detalhe e em concreto o que é que se fez e o que é que está por fazer. Nós no protocolo falávamos de facto de fazer a descrição da documentação existente, de acordo com as normas arquivísticas, divulgar as descrições através de uma plataforma informática, recorrendo a um software livre que é conhecido, que é o Atom, referenciando, portanto, a propriedade, a custódia e as condições a que futuros utilizadores poderão ter acesso ao arquivo, conservando-se cópia das descrições e das imagens. Isto era, digamos, o grosso do trabalho e sobre o qual o meu colega vai já, daqui adiante, falar um bocadinho mais. E, ao mesmo tempo, falámos de elaborar um website que desse dados sistematizados com base na documentação sobre a figura do Padre Abel Varzim, para além daquela que o Fórum tinha reunido nesta coleção. Qual é o sentido e para onde é que aponta este tipo de intervenção? Permitam que eu alargue aqui um bocadinho a reflexão e, de uma maneira muito livre, em 5 pontos, falar desta relação entre, no fundo, o que é a vida, a memória, a história e os arquivos. Todos nós, da nossa própria experiência, e somos como seres individuais e sociais, viventes, temos a experiência de que a nossa vida, ao longo da nossa vida, vamos deixando traços, uns imateriais, outros materiais, e nós próprios muitas vezes temos a necessidade de ir guardando e de ir registando informações que têm a ver com o nosso percurso. Porque, de facto, e esse é um elemento aqui muito interessante de percebermos, porque nós todos, no fundo, como pessoas, vivemos através também da nossa memória. Eu diria que, aliás, hoje temos essa experiência, com o Alzheimer, por exemplo, não é? Dessa doença terrível, quando perdemos a memória, de alguma maneira, perdemos a nossa identidade. E, portanto, nós próprios, ao longo da nossa vida, e ao longo dos séculos, todas as sociedades o foram fazendo, procurando preservar sinais, expressões, informações de uma vida, seja pessoal, individual, seja social, para, desde logo, fazer prova. Muitas vezes precisamos de fazer os nossos registros de identidade, os registros de propriedade, etc., etc., mas, ao mesmo tempo, também
outros registros que têm que ver mais com a riqueza, maior ou menor, da vida de cada um nas várias esferas da sua vida pessoal e social. Portanto, não há vida humana plena sem memória, e a memória é, digamos assim, depois também uma condição para, de algum modo, depois poder fazer, mais tarde, a história. A história, uma história biográfica, uma história de uma instituição, a própria história da sociedade. Estou aqui já no segundo ponto, que é a relação entre a história e a memória. Sem, de facto, registros de memória e sem acesso a esses registros de memória, não é possível fazer-se uma história digna desse nome. Sendo que a história é uma forma de conhecimento, digamos assim, que pretende revisitar e compreender aquilo que nós designamos por passado, mas a partir, sobretudo, não um passado morto, mas um passado que pretendemos vivo, a partir sempre das questões que nós transportamos a partir do nosso presente, do nosso cotidiano. Eu creio que nós percebemos isto facilmente quando olhamos para os debates atuais sobre o presente e o passado da sociedade portuguesa, em que muitas vezes o próprio uso do passado é usado, o uso que é feito do passado é uma espécie quase de arma de arremesso entre grupos, entre identidades, entre... A história não pode ser entendida nessa visão redutora. A história pretende ser precisamente uma forma de memória crítica da sociedade, para se chegar a um conhecimento mais apurado possível a partir daquilo que são, evidentemente, as nossas questões de hoje. Para o fazer, nós precisamos, de facto, e esse é o rigor que a história pode oferecer como forma de conhecimento, de registros arquivísticos, chamemos-lhe assim, sejam eles de que natureza forem. Sejam os arquivos de papel, sejam os arquivos fotográficos, sejam os arquivos sonoros, sejam os arquivos materiais, as pedras, sejam os arquivos naturais, que se inscreve no espaço, as próprias, tudo aquilo, no fundo, que é a expressão da presença do ser humano ao longo do tempo. Por isso é fundamental, e as sociedades hoje dão valor a esta preservação e a esta organização destes lugares e formas de memória. Não é? Sobretudo à medida que se intensifica este sentimento de mudança, de fluidez e até de fugacidade do tempo, se valoriza este sentido da memorialidade. Para isso é preciso haver acesso, como digo, preservação, organização e depois acesso a esses registros de memória. E aqui entram, de facto, os arquivos. Os arquivos nós podemos entendê-los de uma maneira aberta como um repositório de tudo aquilo que intencionalmente alguém ou alguma instituição ou algum grupo foi guardando, preservando, organizando com uma determinada intencionalidade. E nesse sentido podemos falar de arquivos pessoais, podemos falar de arquivos de grupos, podemos falar de arquivos de instituições. Mas há também depois um outro modo de aceder a esses registros de memória, a esses arquivos, que muitas vezes já não têm que ver com a própria organização ou com as pessoas que viveram. No caso do Padre Abel Varzim, o que o Fórum Abel Varzim foi fazendo foi procurando recolher aquilo que a família, os amigos, na imprensa, portanto, de maneiras muito variadas, ficou como traços do seu trabalho, da sua presença, das suas redes de relação. E, nesse sentido, foi um trabalho de construção de um arquivo, de um espólio que não estava à partida definido. Portanto, é aquilo que nós, tecnicamente, chamamos uma coleção documental. E, portanto, é isso que nós tivemos quando começámos este trabalho definir. Sendo um arquivo ou sendo uma coleção, o primeiro trabalho a fazer é descrever e organizar de forma sistemática para dar alguma inteligência à documentação
seja ela de que tipo for, que temos ao nosso dispor. Para quê? Para que qualquer um que queira saber e estudar sobre, no caso, esta personalidade, perceba o que é que tem ao seu dispor e o que é que essa informação lhe oferece e, ao mesmo tempo, também os limites dessa mesma informação. A informação, muitas vezes, diz-nos muita coisa para responder às nossas perguntas, mas também, muitas vezes, falta-nos informação. E, portanto, ela estar descrita, organizada, é não só para a conservar como se de um museu se tratasse, mas para ajudar os próprios investigadores, que depois têm acesso a essas descrições, a esses registros, a poderem, combinada com outras descrições de outros registros de memória que se encontram noutros arquivos, noutras instituições, portanto, trabalhar para responder às suas perguntas, que são as perguntas de hoje. Neste sentido, portanto, a palavra arquivo é aqui uma palavra, eu diria, que tem vários significados, é polissémica, porque ela pode dizer, quer como digo, este acervo documental que qualquer um de nós, qualquer grupo, qualquer instituição organiza e procura preservar na sua vida para uso imediato e para memória futura. E, ao mesmo tempo, estamos também muitas vezes a falar, e é nessa acessão até que esta expressão é mais conhecida, das instituições que têm por função guardar essa memória. Daí nós falarmos do arquivo da Torre do Tombo, dos arquivos distritais, de um arquivo diocesano, de um arquivo histórico da LOC, que era tão bom que pudesse estar organizado, do que foi outrora o arquivo da JOC, que infelizmente o fogo destruiu. É por isso que depois as instituições arquivos, sejam elas autónomas ou dependam das próprias instituições produtoras, se procuram organizar. Eu acho que está, portanto, neste momento, espero eu, claro o que é que nós temos, é uma coleção. Ela vale, como digo, como testemunho de uma vontade de recuperar e de preservar uma memória de uma vida, mas que, estando organizada, estando descrita e esteja acessível, vai ter um valor superior, eu diria, àquele que os próprios documentos que neste momento já estão reunidos estão. Porque muitas vezes isso vai permitir suscitar outro tipo de interesses e pessoas que vão poder descobrir que se calhar têm uma carta, que se calhar têm uma coleção de publicações, se calhar conhecem alguém que deixou registro sobre esta figura e que ainda não tinha dado por isso, ou não tinha dado o devido valor, ou encontrou condições para, de maneira então mais livre e tranquila, podê-la colocar ao dispor. Portanto, um arquivo é também, de alguma maneira, e mesmo uma coleção, sempre um património que não está fixado para sempre, mas está em aberto, pode receber e ir integrando outras doações ou outras referências que vão surgindo. Daí a importância da descrição, porque ela serve para o que existe e também serve para abrir portas, janelas, para poder acolher outras realidades. Nós, no Centro de Estudos de História Religiosa, desde há muitos anos, vimos dando valor a este trabalho, porque temos a noção de que vivemos numa sociedade com grande vitalidade, mas ao mesmo tempo com uma fragilidade institucional muito grande. E se não formos preservando estes registros de memória de pessoas, de instituições, corremos o risco de mais adiante simplificarmos e não conseguirmos conhecer a sociedade, as igrejas, as dinâmicas sociais, naquilo que elas têm de mais rico e mais vivo. Daí a importância dos arquivos. Eu creio que eu já ultrapassei, penso, um bocadinho o tempo que me estava estabelecido, mas como o António Soares nos deu a entender, e bem, que até às 10h30, a altura em que começarão a vossa Assembleia, nós também temos aqui esta função quase de permitam a brincadeira, de entertainer, não é? Portanto, eu dei-me alguma liberdade
no tempo. Passaria, portanto, agora ao meu colega Nuno Estevão, que vai com de maneira mais objetiva apresentar o que foi feito. Muito bem. Paulo, muito obrigado. António, peço desculpa, só antes de falar, deixa-me mostrar aqui uma coisa. Houve aqui gente que entrou, participantes, particularmente o António Miranda entrou, a Mariana, o José Gouveia também entrou, a Diolinda estava cá, portanto, é só para dar uma informação. É que esta sessão está a ser gravada e, portanto, estando a ser gravada, se alguém se opuser, deixará de o ser. Portanto, penso que se não houver qualquer reclamação, portanto, ela continuará. Pode ser? A Mariana é o Henrique Leal. Hein? Obrigado. Henrique, está bem. Henrique, ok. Estou em nome da minha neta. Ok. Bem, Mariana. Está bem. Ok. Pronto, então vamos já agora para vermos quem está mais ou menos. Nuno. Portanto. Também o António Miranda também está em casamento, o António Miranda. Não é casamento próprio, pois não, António? Não. Está bem equipado, está bem equipado. Está bem, está bem. Então, Nuno, faz favor, vou dar, ok. Agora, Galeria Speaker. Ok, Nuno. Ok. Muito obrigado e bom dia a todos. Antes de mais, digam-me só, estão a ver uns slides que eu estou a mostrar? Estamos. Sim, está, pronto. Muito bem. Então, o Paulo já começou por explicar, só dizer que os documentos que nós estamos a falar não foram deixados desta forma pelo padre Abel Varzim. Ou seja, nos anos 90, portanto, por ocasião do 30º aniversário da sua morte, que era a constituição do Fórum, houve a intenção, como sabem, de ir recolhendo documentos produzidos pelo padre Abel Varzim ou que se lhe referissem, documentos que sobre ele dissessem alguma coisa. Isso foi um encargo, portanto, quando consegui perceber que o Fórum assumiu, digamos, logo desde os seus primórdios. Houve fundamentalmente duas pessoas, o António Cerejo e o José Gouveia, que o José Gouveia está aqui, que fizeram várias diligências nesse sentido, andaram à procura nos arquivos, andaram a fazer pesquisas na imprensa e, portanto, recolheram um conjunto de... Eu acho que, António... Eu queria pedir que fizessem o favor de ligar o som. Não é? Está bem? E portanto, eu disse que só... É melhor o António desligar. O António consegue. Na segurança. A Margarida não está de férias nessa altura. Não está de férias. Isso mesmo. Ok, já está. Já está, pronto, obrigado. Isto são privilégios que é cortar o som. Tudo muito democrático. Pronto, mas passando, portanto, para além desse trabalho, um familiar, sobrinho neto, portanto, do padre Abel Varzim, facultou alguns originais que foram fotocopiados, foram transcritos e disso tudo, portanto, deste trabalho, resultaram estes dossiês que nós estamos a ver aqui do lado direito, portanto, recolhidos, organizados pelo Fórum. Falta só ali o jornal O Trabalhador, já o vamos ver a seguir, e que o Fórum encomendou, ou esse conjunto de dossiês foi uma encomenda ou um acordo que, como o professor Paulo Fontes há pouco disse, que esteve na origem de um acordo entre o Fórum Abel Varzim e o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica para descrever o que ali estava e para fazer diligências no sentido de divulgar o que se encontrava sobre o padre Abel Varzim nestes dossiês. O que é que o SER fez? E isto serve quase uma espécie de prestação de contas. Até agora não está tudo concluído. Daqui a uma semana eu creio que já poderemos falar nesses moldes.
faltam só fazer alguns ajustes, mas o que é que durante estes meses, portanto desde novembro, foi feito com a pandemia, digamos, a agravar, como nós sabemos, ali em janeiro, e portanto até maio, o que é que o SER fez nos termos do acordo com o Fórum Belvarzim? Em primeiro lugar, descreveu todos aqueles papéis que ali se encontravam, fotocópias originais, transcrições, etc. Para isso, não fui eu, nem foi o Paulo, portanto foi feito um contrato de estágio para um aluno de mestrado em Ciências da Documentação, para que ele, enquanto estudava, tivesse um período durante o dia no qual ganhava algum traquejo profissional e, portanto, complementava a formação académica que estava a ter. Chama-se Pedro Guerra e fez um trabalho, devo dizer, portanto, magnífico e que foi a base de tudo o resto que o SER, uma outra arquivista, a Alice e eu depois fizemos a seguir. Portanto, essa foi a primeira tarefa, descrever, fazer descrições de todos os papéis que lá estavam. Em segundo lugar, reacondicionámos a documentação em condições boas de conservação, sem aqueles dossiês, não é que aqueles dossiês sejam maus, mas aqueles dossiês têm ferro, têm metal. O metal vai deteriorando as coisas e já vamos ver, as coisas ficaram melhor. Digitalizámos algumas coisas, não todas, de maneira nenhuma, porque são cerca de 1.300 documentos, mas digitalizámos vários, os mais significativos, e é isso que ainda falta, que é fazer um tratamento sobre a digitalização das coisas e colocá-las todas online. E, em quarto lugar, disponibilizámos as descrições que fizemos daqueles papéis e as descrições das digitalizações que fizemos de alguns deles. Mais especificamente, começando pelo reacondicionamento. Portanto, as coisas agora estão nestas caixas, que estamos a ver aqui. A caixa maior aqui do lado direito é onde está a segunda série do Jornal do Trabalhador, e aqui, esta é uma fotografia igual, portanto, das mesmas caixas, portanto, as coisas estão aqui. Estas caixas são caixas boas, são caixas que garantem a conservação, quer dizer, não são à prova de fogo, nem de uma inundação, nem coisas assim, de catástrofes dessa natureza. Agora, permitem, em condições mais ou menos normais, de umidade, temperatura, etc., permitem uma boa conservação da documentação. Tirámos o que havia, que não era muito, mas havia algumas coisas, portanto, clipes, agrafes, etc., que são metais metálicos e, portanto, vão transportando ferrugem para as coisas, o que não é, obviamente, bom do ponto de vista da sua preservação. Encapilhámos tudo, portanto, estas coisas, isto é uma caixa aberta, que está aqui do lado esquerdo. Encapilhámos, ou seja, pusemos um papel que também tem mais qualidade que o papel normal, no sentido de garantir também a preservação das coisas. Tem uma fita de nastro para as coisas estarem mais seguras, são consultáveis, portanto, podem ser manuseadas, mas as condições de conservação e de capacidade de perdurar no tempo é manifestamente melhor. Isto é então a segunda série do Jornal do Trabalhador, que tem uma caixa à parte, de outra dimensão, de outro formato e, portanto, teve um tratamento, digamos assim, especial. Relativamente às descrições, nós transportamos as descrições todas para uma plataforma informática, que é o Papir, e podem pesquisar no Google, quer por Papir, quer por Plataforma de Arquivos Pessoais e Instituições Religiosas, onde eu espero que passaram a ver o Papir, ou estão ainda no slide, peço desculpa. Não, estamos a ver não um apareceu. Não apareceu, pronto, está bem. Então, mas eu posso projetá-los. Não, Paulo, não te inquietes que eu trato disso, espero eu. Pronto, agora já estão a ver a internet, digamos assim. Sim, estamos a ver, então, exatamente. Pronto. Portanto, isto é uma plataforma que o SER, na Universidade Católica, gera, que tem um conjunto de descrições arquivísticas, entre as quais, se pesquisarem aqui a entidade detentora, se carregarmos, entre as quais se encontra aqui o Fórum Belvarzim do lado direito. Portanto, há coisas que são da Irmandade dos Clérigos, há coisas que são da Diocese de Santarém, que são delas, portanto, aquelas caixas que neste momento estão connosco, SER, mas são para devolver e ficar no fórum, e o fórum faz a gestão que delas entender, enquanto proprietário, o Fórum Belvarzim passou a ter aqui, eu tenho de mexer aqui numa barra, peço desculpa,
Passou a ter aqui a descrição daqueles documentos que temos vindo a falar, da coleção documental Abel Varzim, que se encontra aqui, só tem um acervo, se porventura, vamos imaginar que o Fórum, em determinada altura, quer fazer o tratamento do seu arquivo corrente administrativo, portanto, os papéis destas Assembleias Gerais, os seus planos de ação, as conferências que fizeram, as iniciativas que se enrolaram, etc. E se por acaso tiverem boas relações connosco e houver um acordo, podemos acrescentar aqui um outro link que é arquivo Fórum Abel Varzim, já não a coleção documental sobre o Padre Abel Varzim. E se não quiserem também não há problema nenhum, mas portanto fica, digamos assim, preparado no sentido de que o Fórum é o proprietário desta documentação que pretendeu que fosse descrita. Se nós carregarmos aqui, temos também aqui do lado esquerdo a forma pela qual nós organizamos a documentação que nos foi dada. O José Gouveia, quer dizer, o Fórum tinha tudo organizado. Eu depois hei de dar uma tabela em Excel, em papel e em Excel, com a anterior organização e a nova organização. A nossa parece-nos mais intuitiva, mas a anterior é recuperável e faz-se a equivalência facilmente para procurar um documento, quer por uma via, quer por outra. As coisas ficaram organizadas entre documentos pessoais ou sobre, isto é, organizadas fisicamente, dentro daquelas caixinhas só. Organizadas, portanto, por, em primeiro lugar, documentos pessoais sobre o Padre Abel Varzim, ou documentos pessoais dele, que são algumas orações, um diário, alguma correspondência. Os obituários não são, obviamente, documentos pessoais dele, mas são feitos no momento, digamos assim, 1964, portanto, no momento da morte, e, portanto, são muito a quente ainda sobre ele várias biografias e, portanto, tem uma componente pessoal quase íntima, assim, de certa forma. Portanto, primeiro, os documentos pessoais, um conjunto de documentos, depois, sobre as suas funções eclesiais, portanto, enquanto padre, nomeadamente na paróquia, etc., as suas pregações e conferências, aquelas que foram reunidas e que aqui se encontram, e enquanto assistente, ou com várias funções dentro da ação católica portuguesa. Depois, um terceiro, que é sobre a sua atividade, um terceiro conjunto de documentos sobre a sua atividade cívica e política, portanto, quer na Assembleia Nacional como deputado, quer, se a gente carregar aqui, temos uma série de documentos sobre, aqui é documento simples, certo disto, daquilo, dos seus discursos, etc. Mas voltemos à sua atividade cívica e política, por um lado, enquanto deputado, depois documentos sobre a oposição ao regime, portanto, enquanto, como sabemos, já ainda nos anos 40, a perseguição, vigilância, capítulo sobre ele exerceu, etc., perseguição mais tarde, e, em terceiro lugar, no âmbito da sua atividade cívica e política, a reintegração social de prostitutas, portanto, já na encarnação do Chiado. Um quarto, publicações impressas, ou seja, aquilo que o Padre Abel Varzim publicou, foi responsável por publicações impressas, nomeadamente as suas colunas que foram reunidas pelo Cerejo e pelo José Gouveia, portanto, as suas colunas no jornal Novidades, no jornal O Trabalhador, temos mesmo a segunda série e várias colunas dele, vários textos dele, na revista Lumen, no Jornal de Notícias. Isto aqui eu devo dizer que nem sabia e acho que foi magnífica a recolha que foi feita e está dentro daquelas caixinhas e, portanto, está acessível e está aqui descrita uma a uma, por títulos e depois por datas, é uma questão de ir carregando e percorrendo. Não estão todas digitalizadas, de maneira nenhuma, pronto. No Boletim da Ação Católica e noutros periódicos. Portanto, isto, então, as publicações impressas. Depois há estudos, evocações e memórias, coisas sobre ele, as celebrações, as homenagens que foram feitas. Temos aqui uma coisa de diversos, que é um termo que nunca se deve empregar, mas nós empregamos porque a documentação é de facto bastante dispersa, mas é fundamentalmente coisas sobre o contexto, sobre o ambiente em que o Padre Abel Varzim se movimentou. E que foram recolhidas por vocês e também foram descritas, e estão também arrumadinhas, portanto, e coisas sobre o Fórum. O Fórum, a documentação estava lá e nós descrevemos, obviamente, mas o Fórum é, obviamente, não apenas pelo nome, é uma herança do Padre Abel Varzim, suponho que ele nunca tenha pretendido criar o Fórum, mas não deixa, obviamente, de ser algo que se lhe refere, entre outra documentação que ali se encontra. Como eu disse, algumas coisas estão digitalizadas, hão de ser agora incorporadas todas, com uma marca d'água, portanto, é um trabalho que vai ser feito durante esta semana e depois então estaremos em condições de devolver tudo.
eu vou só mostrar algumas das coisas, mas é só mesmo a título ilustrativo. Isto é um excerto diário dele a Belvarzim, portanto com data de 22 de março de 45. Acabo de reler o que escrevi há 2 anos, parece que, etc, etc. Portanto, foi uma das coisas, nós só digitalizámos aquilo que nos pareceu mais significativo. Portanto, não digitalizámos transcrições em Word, etc. Não digitalizámos todas as colunas, digitalizámos aquilo que considerámos. Isto era o trabalho, se quisermos digitalizar tudo aquilo que ali se encontrar. Portanto, esta é uma das coisas que está digitalizada. Outra é alguma correspondência, temos aqui o caso do meio, portanto, que é uma carta do Padre Abel Varzim para, salvo erro, o ministro Ferreira Dias. Portanto, isto já, creio que ele já está exatamente em Cristelo e acho que é sobre a indústria, portanto, a produção avícola. Digitalizamos. O que está aqui, este agora, é um presente do SER para o fórum, que fazemos com, obviamente, todo o gosto. Nós tivemos acesso a uma sebenta, portanto, a um conjunto de apontamentos manuscritos de uma cadeira do Padre Abel Varzim lecionou, portanto, como professor, como docente, no Instituto de Serviço Social, em 1938. A digitalização tem de ser melhorada, ou melhor, isto está com pouca definição, nós tratamos disto, não se inquieta, agora não se vê muito bem. Sobre a família, portanto, vai ficar em papel, já está dentro daquelas caixas, está descrita e digitalizamos também para poder ser consultada, portanto, à distância. Portanto, isto são apontamentos de aulas dadas pelo Padre Abel Varzim, portanto, uma sebenta própria de um professor, que vocês não tinham encontrado, nós encontramos, doámos, e isto permite-me falar de outra coisa, que a ideia é, não sei quais é que são as intenções do fórum, mas quanto mais esta documentação crescer, as visualizações a partir daqui poderão permitir isso, e poderá ser um estímulo a quem tenha coisas ainda sobre o Padre Abel Varzim, um texto de imprensa desconhecida, etc., um papel para lá se encontra em casa e que pode doar ao fórum, e nós, certo, teremos todo o gosto em descrever, digitalizar, se for o caso, etc. Algo que também digitalizamos foi a segunda série do Jornal do Trabalhador, que vocês tinham e que ficou, aqui só está ainda o primeiro número, mas já está todo digitalizado, não transferimos, foi ainda para aqui. Mas, portanto, e esta está com bastante qualidade, a outra também está com mais qualidade do que ali, mas isso já é uma questão tecnológica que nós depois revemos. Nós devemos colocar aqui umas marcas de água, portanto, assim, uma marca para que isto possa ser lido, mas não seja descarregado automaticamente, ou seja, quem quiser descarregar da internet e quiser usar, pergunta-vos, pede-vos, e se vocês até quiserem cobrar, podem obviamente fazê-lo. E quem quiser consultar, in loco, também vai ter convosco e consulta, nós ajudamos nas pesquisas que forem necessárias, etc., nos primeiros tempos, deixamos instruções de como proceder e estaremos obviamente dispostos a ajudar o mais possível. Isto para além de estar aqui, deixem-me ver se eu consigo, a Torre do Tombo tem um portal de arquivos ao qual os investigadores, os historiadores recorrem bastante, que é este, o portal português de arquivos, e a partir do momento que as coisas ficam nesta plataforma do SER, passam a estar disponíveis também. Eu diria que não vão aparecer 500 pessoas por dia, nem por semana, nem por mês, nem nada que se pareça, mas é possível que vocês sejam contactados, alguém que quer consultar, que viu aqui, que viu naquela plataforma do SER e que quer consultar. E vocês gerem, ou facultam, ou não facultam, ou dizem daqui a um mês, daqui a uma semana, ou pedem uma imagem digitalizada. Portanto, isso depois é uma questão convosco. Nós, eu e o António, devemos nos entender agora quando daqui, não esta semana, mas na semana a seguir, devolvermos as caixas, deixar instruções de como proceder e estamos obviamente disponíveis para ajudar documentação que surja e seja doada, digamos assim, e quem quiser consultar da melhor forma de proceder. Se vocês um dia quiserem doar esta documentação, vocês, o fórum, portanto, eu peço desculpa de falar assim, vocês, estou a falar do fórum, quero doar a documentação para Cristelo, para a LOC, para não aceito, obviamente, mas para quem não aceita, quer dizer, digo eu, querem doar,
tudo fica tal e qual e faz uma migração informada, ou melhor, faz só uma nova descrição de alguns campos que eu há pouco não vos mostrei em detalhe, que diz que as coisas estão na vossa sede. Estando noutra sede, sendo outro proprietário, faz uma migração relativamente simples, porque isto é um software free, não se tem de pagar a empresas, tem só de alguém que perceba de informática, que não é o meu caso, nem do Paulo, de escrever ali umas coisas com base nos textos que nós façamos. Mas isso é relativamente simples, ou simples. Pronto, acho que eu e o Paulo demorámos um bocadinho mais do que o previsto, mas havendo dúvidas, perguntas, só dizer que agora podem obviamente ir ao PAPIR e podem ir ao Portal Português de Arquivos e podem fazer consultas das descrições. Daqui por uma semana já existirão algumas imagens e daqui por uma semana ou duas também já poderão ir ao fórum consultar coisas se entenderem. Todas as gralhas que virem, digam-nos que nós temos, obviamente, todo o interesse em que as mesmas sejam corrigidas. Mas esse tipo de lapsos que acontecem, é preciso as coisas estarem disponíveis para serem lidas e depois de lidas, então, serem apuradas ou aperfeiçoadas. Pronto. Ok, muito obrigado, Nuno, Paulo, a nossa ideia, aliás, já combinámos isto. Um dia vamos divulgar isto junto de outras entidades que não são associadas do Fórum. Convidamos e, portanto, faremos uma apresentação também. Não sei se alguém quer pôr alguma questão dos que estão aqui presentes ou dos que estão aí online. Adiolinda. Posso? Ora, então, bom dia mais uma vez a todos e a todas. Eu queria agradecer muito esta exposição, acho que foi esclarecedora e é muito importante este trabalho que o Fórum está a desenvolver em conjunto com estes investigadores e amigos que realmente têm isto muito bem organizado. Eu irei também procurar, como agora foi dito, que quando estiver disponível, porque acho que é muito interessante esta organização. E como o Paulo dizia, o futuro tem de ter memória, e é verdade, porque senão, e nós temos, todos que estamos nas organizações também, temos essa obrigação de preservar a memória. E o Padre Abel Barzinho, por uma razão muito especial para todos nós, precisa de ser preservada a sua memória e conhecido o seu percurso, a sua história, o seu testemunho de vida, e temos-lo feito dentro do que podemos e sabemos na LOC, aos vários níveis, quer a nível nacional, quer a nível das dioceses, mas precisamos de mais. Sabemos também que há, mesmo entre os locistas, quem tem ainda documentação. No grupo de base, num dos grupos de base aqui de Lisboa, da Madalena, que há algum tempo atrás, por exemplo, numa revisão de vida que fazíamos, veio exatamente isso à reflexão, nomeadamente pela Natividade Cardoso, que tem documentação, o Padre Jardim, exatamente, e que nem sabem muito bem como fazer, como organizá-la. Portanto, são duas pessoas já à partida que têm, que se calhar vocês até já contactaram, não sei se sim, se não, eles têm documentação. Mas há outros, e os nossos próprios arquivos na Diocese de Lisboa precisam efetivamente de uma visita, e podermos até estabelecer aqui alguma espécie de articulação, de protocolo que entenderem, nesse sentido, porque disponibilizarmos isso ao fórum seria, acho que será de interesse para todos. A nível nacional também já houve uma proposta nesse sentido, e é algo que se está a pensar em termos de condições, como poder fazer e tal. Portanto, poderia ser exatamente este um caminho de articulação mais amplo, e até, eventualmente, haverá lá a documentação sobre o Padre Abel Barzinho, não faço a mínima ideia, porque são arquivos imensos. Okay. Obrigado, Olinda. Não sei se mais alguém quer pôr, parece que o Gouveia queria falar, queria. Eu vou ter que sair, por isso ficará para a próxima a continuação, e agradeço a vossa partilha, está bem? Porque agora tenho outro compromisso. Muito obrigada. Tchau.
antes de sair, dá-me só licença. Violinda, nós vamos considerar a sua Sair, participação na Assembleia, está bem? Sim, sim. Dê-nos um voto de confiança. Tenho, exatamente, o meu voto de confiança para aquilo que for a decisão. Paulo, querias despedir-te? Era só agradecer esta intervenção de Diolinda Machado e dizer que da nossa parte estamos disponíveis e interessados em poder exatamente, referir os arquivos, seja da LOC de Lisboa, seja da LOC Nacional, porque de facto são acervos importantes para a história da Igreja e da sociedade portuguesa, e que devemos, como todos os que podemos ter algum tipo de intervenção, encontrar um modo de o fazer, para não ficarmos depois sujeitos sempre aos acidentes que podem acontecer, como aconteceu infelizmente com a LOC, com a JOC, há alguns anos. Era isso, portanto, manifestar a disponibilidade e a convergência que possamos depois conversar. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Paulo. Mais alguém quer? Também dos presentes aqui na sala, se alguém quiser falar, vem aqui. Não. Não. Então, eu acho que agradeço ao Paulo, mais uma vez, e ao Nuno. Vocês vão abandonar aqui a nossa reunião e nós agora vamos... Muito obrigado pela vossa intervenção e vamos continuar o trabalho. Isto é apenas o princípio, não é um fim. Estamos no princípio de uma coisa que começou a entrar numa carreira e agora vai continuar e vai ter continuação. Não vai morrer, isto posso garantir. Está bem? Qualquer que seja as características que venham a assumir isto, fórum, aqui em Cristelo, em que for, mas estas coisas é para continuar porque é um trabalho que... E eu acho que é um grande contributo que o Fórum Abel Varzim dá, com a vossa ajuda, claro, para o conhecimento e, sobretudo, a utilização de tudo aquilo que foi o pensamento do Padre Abel Varzim.